Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar da vitória do Grêmio contra o Atlético Grau. E vamos lá. É estranho tu comentar um jogo desses, tu tentar trazer uma visão de uma partida como essa, porque é mais uma partida que o Grêmio não joga bem, é mais uma partida que o Grêmio não mostra absolutamente nada dentro de campo. Para dizer que o Grêmio não fez absolutamente nada, para não ser até injusto, eu vou pontuar duas jogadas que o Grêmio fez, trabalhadas, uma com o Esteves no segundo tempo e uma do Cristaldo ainda no primeiro tempo, para dizer que não houve absolutamente nada do Grêmio, de jogadas e tudo mais. Mas assim, nós estamos falando do Clube Atlético Grau. Um time que, assim, vamos lá, com todo o respeito, não faz cócegas, né? Não faz cócegas ao futebol sul-americano. E a gente não pode esquecer que nós estamos disputando a Sul-Americana, a Copa Sul-Americana. O lugar do Grêmio não é na Sul-Americana, é na Libertadores. Então, assim, o time que nós enfrentamos hoje é um time totalmente abaixo, tecnicamente. Então, tu falar que o Grêmio fez duas grandes jogadas contra o Clube Atlético Grau, bom, talvez tu estejas desmerecendo o teu próprio clube. Talvez tu estejas desmerecendo o próprio Grêmio. E eu não quero fazer isso. Porque nós vencemos por 2-0. Nós tínhamos a obrigação de vencer o Atlético Grau. E o resultado de 2-0, ele é um resultado que ele não chega a ser enganoso, porque o Grêmio construiu mais que o Atlético Grau, é verdade, mas o Grêmio não jogou bem. Se nós pegarmos o desempenho do Grêmio desde o início da partida, nós vamos ver que o Atlético Grau começou o jogo com mais vontade, o Atlético Grau criou num primeiro momento mais que o Grêmio, o Atlético Grau esteve no campo do Grêmio por muito mais tempo. O Atlético Grau foi o time que tentou colocar a bola no chão e fazer 1 ou 2 gols logo de cara, no início do jogo. Eu pontuei aqui para que eu tivesse o minuto exato. O goleiro deles foi fazer a primeira defesa no jogo. Vejam bem, o goleiro deles foi fazer a primeira defesa no jogo aos 18 minutos num chute do Pavon de fora da área. Então, assim, nós temos um problema muito sério. O Grêmio não tem saída de bola. Aliás, a saída de bola do Grêmio até existe. E é uma só. É do Rodrigo Eli pro Wagner Leonardo, do Wagner Leonardo pro Esteves, do Esteves pro Pavon, do Pavon pro Esteves, do Esteves pro Rodrigo Eli, do Rodrigo Eli pro João Pedro, vai no kick, não tem para quem tocar, volta pro Edenilson, o Edenilson fica preso, volta pro Vidia Sante, volta pro Rodrigo Eli, volta pro Wagner Leonardo, e assim o Grêmio passa. O Grêmio pode ter até posse de bola, o Grêmio pode estar mais no campo do adversário, mas o Grêmio não é efetivo, o Grêmio não constrói, o Grêmio não tem absolutamente nada. Se tu pegar o time do Grêmio e espremer, não sai absolutamente nada. Nada. Não tem evolução de um jogo para outro. Se nós pegarmos hoje o Atlético Grau como parâmetro, o que nós vamos esperar para o jogo do domingo contra o Flamengo? O que eu posso esperar do Grêmio contra o Flamengo? O que eu posso esperar do Grêmio no outro final de semana contra o rival? O jogo dessa noite, ele foi um dos piores jogos, com toda certeza, da história do Grêmio. Com toda certeza. Talvez nem na Série B nós tenhamos feito um jogo tão ruim. Tão ruim. E aí nós vamos partir para as individualidades. Vamos começar por ele. Talvez o cara mais criticado e vaiado da noite. Talvez não, com certeza. O Pavon. Se o Quinteiros tem um mínimo de gosto pelo Pavon, se o Quinteiros tem um mínimo de qualquer estima pelo Pavon, não coloca ele mais como titular. O Pavon não tem condições. E eu digo nem condições técnicas mais, tá? Porque condições técnicas a gente já tá vendo há muito tempo que ele não tem condições. Eu digo condições emocionais. O Pavon, quando ele faz o cruzamento pro gol do Arezzo, de cabeça, ele olha pra torcida e faz sinal.
sinal aqui, ó, para ouvir as vaias das falhas que ele estava cometendo antes do cruzamento, antes da assistência. Depois, ele se abala de uma forma que ele começa a pedir desculpas para os torcedores que ali estavam. Ele chegou a largar a partida para pedir desculpa para os torcedores. A partida estava rolando do outro lado, pelo lado direito, e ele pelo lado esquerdo, totalmente fora de qualquer possibilidade, pedindo desculpas aos torcedores. Isso é a cara de um jogador que não está bem emocionalmente. O Pavon não está bem tecnicamente. Ele não entrega absolutamente nada. Hoje ele conseguiu dar uma assistência e foi a única coisa que ele acertou. Ele erra passe com o colega do lado dele praticamente. Hoje, o Pavon, se o Quinteiros tem alguma estima por esse jogador, tira. Coloca, sei lá, nos últimos 10 minutos, nos últimos 5 minutos, nos últimos 15 minutos, mas tira. Porque esse cara não tem condições. Não tem condições. O Grêmio foi conseguir chegar aliás, um outro ponto importante, tá? Que eu não posso esquecer de pontuar aqui, porque nós sempre criticamos, berramos e nos esperneamos quando o Grêmio é roubado, assaltado, como nós costumamos dizer. Mas hoje o Atlético Grau era para ter saído na nossa frente. O pênalti não dado pro Atlético Grau é complicado, tá? Vergonhoso. O Volpi mergulha nas pernas do jogador do Atlético. Mergulha, ele chega atrasado. E ele levanta as pernas para poder acertar o jogador. Não vamos ser hipócritas aqui a ponto de dizer que não foi, porque foi. E se o juiz tivesse marcado aquele pênalti pro Atlético Grau, talvez o Grêmio não tivesse feito o gol aos 36. Talvez tivesse mudado ainda o cenário dessa partida. Um jogo feio. Um jogo que, assim, ó, nós temos muitos problemas. Se esse jogo era para servir como o parâmetro do Quinteiros, a impressão que fica é terrível. Aliás, 3 meses hoje de Quinteiros, tá? 3 meses de Quinteiros. E o Grêmio não tem absolutamente nada. Nada. O Grêmio enfrentou o Atlético Grau. O Grêmio tomou o gol foram 9 jogos seguidos. Se eu não me engano, foi o último confronto que o Grêmio não tinha tomado gol, foi um jogo contra o Ipiranga aí no Gauchão. Posso estar enganado, tá? Se eu não me engano, de lá pra cá foram 9 partidas do Grêmio tomando gol. Todas as partidas. E hoje nós enfrentamos o Atlético Grau. E com a ajuda da arbitragem a gente não tomou uma possibilidade, claro, né? Um gol de pênalti. Então não tem condições. Não tem condições. O Grêmio não evolui, o Grêmio não marca. O Atlético Grau chegou diversas vezes na nossa área. Se tivesse um pouco mais de qualidade, talvez o jogo teria se encrespado. Afinal de contas, eu não sei mais o que falar do Grêmio. Sinceramente, o Quinteiros, ele não tem condições. Um Grêmio que hoje não teve nem a pressão de uma arena lotada, tá? Nem a pressão de uma arena lotada. Ingresso caro, um jogo totalmente fora de horário, com um futebol totalmente ruim, num dia ruim, tempo, né? Tempo. Então, assim, tinha tudo hoje para ser péssimo. Mas, para o time dentro de campo, com uma pressão menor, esperávamos que a coisa fosse um pouco diferente. E não foi. Não foi. Não foi porque, se tu espremer, não sai absolutamente nada mais do trabalho do Quinteiros. E, infelizmente, eu digo isso com tristeza, tá? Porque nós estamos em abril, o Grêmio perdeu muito tempo lá no início de 2025, o Grêmio perdeu tempo no final de 2024 e parece que nós vamos ainda perder mais um pouco de tempo até que a direção caia na real do que realmente está acontecendo. Tomara que não precisamos de uma tragédia, e você sabe muito bem do que eu estou falando ali na frente, para que a direção abra os olhos a tempo. Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo o que tu viu da partida. Grande abraço e até a próxima.